Discussão única do PLE número 14/2024, projeto de lei do Executivo, com emendas. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Assunto: altera a Lei 6.281, de 30 de maio de 2019, que institui o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, COMOB. Apreciação do projeto. Boa tarde a todos, quero aqui cumprimentar a todos que nos assiste ao vivo pela TV Câmaras, Internauta, Facebook. Vou estar aqui apresentando um projeto do prefeito municipal Isaías José de Santana, que altera a lei número 6.281, de 30 de maio de 2019, que institui o Conselho Municipal da Mobilidade Urbana de Jacareí. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho o anexo projeto de lei número 15/2024 para apreciação dos senhores vereadores. Projeto de lei número 15/2024, que altera a lei número 6.281, de 30 de maio de 2019, que institui o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Sendo o que nos compete para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e consideração. Respeitosamente, Isaías José de Santana, prefeito municipal de Jacareí. O projeto de lei número 15, de 16 de julho de 2024, que altera a lei número 6.281, de 30 de maio de 2019, que institui o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. O prefeito do município de Jacareí, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga as seguintes leis. Artigo 1º, altera a lei número 6.281, de 30 de maio de 2019, que passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º, fica instituído o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, o órgão consultivo, propositivo e deliberativo de participação popular nos assuntos da mobilidade urbana, presidido e vinculado à Secretaria de Mobilidade Urbana. Artigo 2º. 1. Propor, acompanhar, avaliar a implementação das políticas e programas, projetos e ações do município na área de mobilidade urbana. 2. Acompanhar a elaboração e a implementação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 3. Conhecer, opinar, emitir orientações e recomendações sobre a aplicação da Política Nacional de Município de Mobilidade Urbana, além de estudos técnicos relacionados ao equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão e permissão, dos serviços públicos de trânsito e transporte, política de fixação tarifária e dos demais atos normativos relacionados à mobilidade. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Mobilidade Urbana será composta por 24 membros titulares e igual ao número de suplentes, na forma estabelecida abaixo. 1. 6 representantes do município, sendo F. 1 representante da Fundação Prolar de Jacareí. 3. 7 integrantes da sociedade civil representada por pessoas físicas, entidades, movimentos populares e organizações não governamentais, distribuídos de forma temática das seguintes maneiras. A. 1 representante do movimento social atuante na área de defesa do direito da cidade e o meio ambiente. B. 1 representante do movimento social ou pessoas físicas atuantes na área de defesa dos usuários de bicicleta. C. 1 representante do movimento social ou pessoas físicas atuantes na área de defesa de pessoas idosas. D. 1 representante do movimento social de pessoas físicas atuantes na área de defesa das pessoas com deficiência.
E um representante do movimento social ou pessoas físicas atuante na área de defesa dos estudantes, usuário e transporte coletivo beneficiário de gratuidade. F. Um representante do movimento social e pessoas físicas em defesa do usuário da mobilidade a pé. Um representante do Sindicato dos Trabalhadores. 4. Cinco representantes de usuário de transporte coletivo urbano, sendo A, um representante da região norte, B, um representante da região sul, C, um representante da região leste, D, um representante da região oeste, E, um representante da região centro. 5. Um representante da Câmara dos Vereadores. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2024. Mensagem do Prefeito. Tenho a honra de submeter à análise dessa egrégia Casa Legislativa o presente projeto de lei que altera a Lei número 6.281, de 30 de maio de 2019, cujo objetivo é ampliar competências de representatividade social do Conselho Municipal de Transporte Urbano, COMOB, importante instância e participativa que atua na elaboração da gestão e monitoramento das políticas municipais voltadas à melhoria da mobilidade e da acessibilidade de pessoas e cargas no território de Jacareí. Criado pela Lei Municipal número 6.281 do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, é colegiado tripartite formado por representantes do poder público municipal, dos operadores de serviço do transporte, da sociedade civil organizada, tem entre suas atribuições atuar ativamente na implementação de políticas, programas e projetos na área de mobilidade urbana e conformidade com a Lei Federal número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui e dá as diretrizes da Política Federal da Mobilidade Urbana. Em atenção à ação civil pública número 10.297.2019.8.2026.0292, promovido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e os princípios das diretrizes constitucionais que norteiam os municípios na condução de suas políticas urbanas. O município de Jacareí propõe, por meio deste projeto, alterar as atribuições e a composição do COMOB, garantindo ao colegiado caráter propositivo deliberativo, bem como ampliando sua composição, aumentando de 19 para 24 membros. A proposta visa garantir maior participação do Conselho dos Usuários do Sistema Público de Mobilidade em seus diferentes modais, pedestres, ciclistas, passageiros de transporte coletivo urbano. Pelo projeto também ganha representatividade entidades, movimentos sociais e as pessoas que atuam na proteção dos direitos dos trabalhadores, pessoas idosas, pessoas com deficiências e estudantes usuários do transporte público. Trata-se do projeto de lei que está alinhado com os preceitos fundamentais da Constituição Federal, em especial com seu artigo 182 do caput, que estabelece como diretrizes para a política urbana e desenvolvimento das fundações sociais da cidade e a garantia do bem-estar da totalidade de seus moradores. Ressalta-se ainda que Estatuto da Cidade, o artigo 2º, 2 da Lei Federal número 10.257, de 10 de julho de 2001, determina aos municípios que, para atingir do pleno desenvolvimento urbano, deve ser atendidos os princípios da gestão democrática da cidade, o qual deve ser substanciado pelo fortalecimento dos canais e a participação popular nos processos decisórios da gestão pública, como conselho, consultas populares e audiências públicas. Este princípio também está presente na Lei Federal número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, no artigo 5 da referida lei. Deixa claro que a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a qual deve ser observada por todos
os entes da federação têm como princípio a gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação das políticas nacional de mobilidade urbana. No caso das presentes propostas, é importante destacar-se, comparativamente a outros municípios paulistas, como São José dos Campos, Caçapava, Mogi das Cruzes, a proposta de Jacareí amplia sobremaneira a participação popular ao garantir a presença dos usuários do transporte de todos os modais que integram o Sistema Municipal de Mobilidade Urbana, como pedestres, ciclistas, benefícios do transporte público gratuito, além de representantes de toda a região da cidade. Importante destacar-se que o presente projeto de lei está em consonância com o artigo 2030, atingindo os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável. Ressalta-se que o projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme o disposto no artigo 60 do inciso 1 e 3 do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal e o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal. Justificando nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminhamos o projeto para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2024. Prefeito Isaías José de Santana. Está aí, né, um projeto do prefeito que institui o Conselho Municipal da Mobilidade Urbana, projeto importantíssimo, até mesmo porque a sociedade civil vai estar envolvida para discutir sobre a mobilidade urbana aqui da nossa cidade, e o ano que vem já começa aí um grande desafio, né, que é o processo licitatório do transporte urbano da nossa cidade de Jacareí, que vai ser muito importante nas audiências públicas, aonde vai ter a participação da sociedade civil, enfim, de todos envolvidos do transporte, para que possa se discutir. Eu fiz uma emenda aqui, aonde coloca aqui, dizendo também que vai ter um participante do Sindicato dos Trabalhadores. Quando diz Sindicato dos Trabalhadores, né, no projeto não especificava, e todos os sindicatos são dos trabalhadores, né? E a gente fez uma emenda colocando o Sindicato dos Condutores, porque é inadmissível ter uma discussão aqui, se discutir algo em relação ao transporte, o ano que vem vai ter o processo licitatório, né, e o sindicato que representa a categoria de motorista e cobrador ficar fora desse processo. Então, a gente colocou aqui uma emenda para incluir que os sindicatos condutores também terá um representante, que é o sindicato que representa a categoria de motoristas, de cobradores, enfim, de todos os motoristas aqui da nossa cidade. Então, um projeto importantíssimo. Espero eu que os vereadores já tenham ciência da importância que é da gente estar votando esse projeto para que possamos ter a participação efetiva e maciça da sociedade aqui para se discutir trânsito e transporte e o transporte urbano da nossa cidade de Jacareí. O projeto está em discussão. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, novos pares. Boa tarde, você que está em casa nos assistindo. Subi nessa tribuna aqui para falar de um projeto que mexe com toda a estrutura do trânsito, da mobilidade, do transporte público e da vida dos munícipes da nossa cidade. A mobilidade urbana, que é uma pasta de responsabilidade maior do transporte público e do trânsito da nossa cidade, que na próxima legislatura, no próximo prefeito que vai assumir dia 1º de janeiro, que tenha na pasta da mobilidade urbana um secretário que ouve, escuta o terceiro setor, que escuta a população, que escuta os vereadores dessa casa, que dê atenção. Não pode ter lá na pasta da mobilidade urbana todo esse trabalho de vir um projeto para essa casa, para alterar, para mexer, para mobilizar, para fazer acontecer e colocar pessoas dos terceiros setores de várias regiões e chegar lá e ter um secretário de opiniões próprias. Então, eu acho que está na hora de ter na Secretaria da Mobilidade Urbana alguém que entenda realmente a necessidade da população, a necessidade de usar um transporte público.
Para você ter essa dinâmica de usar o transporte público, você tem que levantar o braço, acenando o ônibus para parar e entrar dentro dele, para você sentir na sua pele como é estar dentro de um transporte público, como é ficar no ponto de ônibus mais de 45 minutos esperando um ônibus, quase 1 hora esperando um ônibus. Essa é a dificuldade daqueles que usam o transporte público para poder ficar, a população que fica num ponto de ônibus, que a traseira do ponto é fechada, mas as laterais não. Se vir uma chuva de vento lateral, não vai resolver nada. Se o sol estiver expondo lá nos horizontes, o sol vai ficar pegando na cara do usuário. Então, é esse projeto que vem para essa casa, para que a gente possa, em 2026, olhar para o transporte público, olhar para a empresa que está aqui há décadas na nossa cidade e nada muda. Coloca meia dúzia de ônibus novo com ar-condicionado, som e Wi-Fi, diz que melhorou a frota. Coloca uma avenida na nossa cidade com terminal, com acesso exclusivo para ônibus e já acha que já está muito bom para a nossa cidade. Então não é esse projeto que vem para essa casa para mudar a mobilidade da nossa cidade, para mudar o futuro da nossa cidade. Quando você olha para trás e coloca lá na Davilino e olha ao seu lado esquerdo em direção ao Parque Minha Lua, você vê 3 torres de ferro, que é chamada de treliça, para quem trabalha com estrutura de ferro sabe do que eu estou falando. Você vai olhar para aquilo, você lembra do quê? Você quase para dar seta se o seu combustível estiver acabando, porque você vai entender que aquilo ali é nada mais que um posto de gasolina, mas não é um posto de gasolina, aquilo ali é a rodoviária da cidade de Jacareí. Tem o desenho, por Deus do céu, se você passar, você se confunde com um posto de gasolina. Se você não mora na cidade, não prestar atenção, você vai achar que é um posto de gasolina. Então a cidade de Jacareí merece mais, para os futuros governantes dessa cidade, merece mais, que transforme essa rodoviária, pense grande na nossa cidade, transforme essa rodoviária nova em um terminal de ônibus urbano na nossa cidade, que você possa retirar todos os pontos final de ônibus da nossa cidade, para que o bairro não tenha mais ponto de ônibus final, que todos os ônibus da nossa cidade, do transporte público, saia da rodoviária nova e vai para o sentido dos bairros e volta para a rodoviária de novo. Ali você vai ter banheiro para utilizar, ali você vai ter comércio para movimentar, não fica aquele deserto, aquela coisa, parecendo que dia 2 de outubro as pessoas vão confundir, de vez de ir para o Parque Santo Antônio, vai para a rodoviária achando que ali é um cemitério à noite, tão deserto que é. Então eu acho que está na hora de mudar. Então você que vai administrar a nossa cidade, vocês vereadores que foi eleito, pensa em algo maior, pense grande, porque está na hora de, mas para isso precisa ouvir os novos vereadores, as novas pessoas que vão estar por aqui e entender a importância que vai ser. Porque para mim, eu acho, do meu ponto de vista, Dario, você que conhece a cidade também, sentido Parque Meia Lua Davilino, do lado do Infra, tem uma área ali enorme, uma área que pega um pedaço da Dutra, pega a Davilino, ali que tinha que ser uma rodoviária de estilo, uma rodoviária que a cidade merece para receber os visitantes e também a passagem dos ônibus interurbanos da nossa cidade. Eu tenho certeza que se tiver um olhar diferenciado, as coisas vão melhorar. Mas agora, 2026, a licitação de uma nova empresa, a discussão, como que vai fazer, que empresa que vai ser, vai continuar a JTU ou não? Vai ter uma nova empresa ou não? Quem são as pessoas que vão discutir sobre isso? Esse projeto vai trazer pessoas da sociedade civil, mas as pessoas da sociedade civil vai vir para números, para somar, porque precisa ter a sociedade civil para aceitar a licitação da nova empresa, por isso que estão fazendo isso. Se não tivesse obrigação, não teria esse projeto para trazer a sociedade civil, para ouvir as pessoas que usam o transporte público. Então precisa rever se vai ser volumes ou voz. Porque não adianta ser só volume, ô Dario. Faz um pacote de pessoas e vamos lá, mas já sai de dentro da sala com o projeto pronto e com a ideia pronta de que forma vai fazer o projeto dessa cidade no transporte público. Quando você sobe nessa tribuna e dá ideia, fala, o secretário de mobilidade urbana, tira esse semáforo da ponte do São João, sentido ao centro. Ele vai lá e coloca mais um.
de pedestre. Porque não faz sentido o veículo parar em cima da ponte, não faz sentido. O veículo em movimento, ele tem um peso, ele parado, ele tem outro. Dá livre acesso para a ponte, deixa a ponte fluir o trânsito, retira esse semáforo da cabeceira da ponte que vem sentido bairro centro. Quem quer virar para o lado do Ralph, que vire para o lado do Ralph, dá acesso para ir embora. Dá fluidez ao trânsito, mas não, é teimoso, não mexe, não escuta. E quando você fala alguma coisa, vem com lorota, vem com um monte de explicação, vem rodeando, parecendo mineiro que come o angu pelas beiradas e não come no meio, não é assim que o mineiro fala? Come o angu pelas beiradas e o meio está quente. E o secretário de mobilidade urbana é desse jeito. Quando a polenta está quente na mão dele, ele vai circulando pelas laterais e não aceita aquilo que você fala. Então, Paulinho, eu espero que esse projeto venha para essa casa e quando eu sair dessa casa aqui o ano que vem, eu prestar atenção na TV Câmara e ver que esse projeto vai funcionar. Que a população que vai ser favorecida com isso. Porque está na hora de colocar projeto de lei nessa casa que funcione para a população. Não para benefício próprio, não para empresas dessa cidade, não para a alta classe dessa cidade, e sim para o povo que usa no dia a dia. O dia a dia do transporte público precisa ser discutido. Então é isso que a gente vem nessa tribuna para falar para você, munícipe que está em casa nos assistindo. Preste atenção, em 2026 vai ter licitação da nova empresa de transporte público dessa cidade. A sociedade civil precisa participar, necessita participar. Como vereador, eu não vou estar aqui para discutir, para defender, mas como sociedade civil, a gente vai continuar afirmando, olhando e cobrando. Eu não sei, o Valmir, ele está aqui reclamando de eu estar falando para a população. Por isso que o cara tem mais de 5 mil votos e o povo ainda vota num cara que quer ainda interromper a voz do vereador. Do povo. Rolinha, aí fica difícil. Rolinha, por favor. Aí fica difícil. O senhor me respeita porque eu respeito o senhor. Então eu estou falando na tribuna, o senhor está pedindo para presidente Rolinha, parar. Posso falar? Então, não dei palavra para o senhor. É que não marcaram o seu tempo. Não dei palavra para o senhor, presidente. Eu não dei palavra para ele. Não marcaram o seu tempo lá, Eu não dei palavra para ele, por isso que você perdeu, que você é teimoso demais. Eu não dei palavra para ele. Eu acho que o senhor tem que me respeitar. Eu não dei palavra para o senhor. Não. Pode continuar, vereador. Posso continuar, presidente? Posso continuar? Então eu quero dizer para você que aqui nessa tribuna tem um vereador que está falando para vocês aí, que fica difícil falar aqui, né? Difícil. Aí depois ele quer respeito. Pronto, Vossa Excelência, eu posso continuar falando aqui? Nossa, Vossa Excelência. Então, eu quero dizer para você que está em casa nos assistindo, que a gente quer passar uma mensagem para vocês de realmente como vai ficar a mobilidade urbana dessa cidade depois desse projeto, o transporte público, as vias, as ciclovias, as faixas de pedestre, como que vai ficar a cidade depois em 2026, com a licitação da JTU. Então, quando a gente começa a discutir e começa a incomodar, os mosquitos, eles não vão em luz apagada, né? Os mosquitos, eles vão circular em volta da luz que está acesa. Então, quando o brilho começa a brilhar, incomoda os mosquitos. Não importa se o mosquito é jovem ou se é da melhor idade ou não, mas os mosquitos ficam na orelha da gente aqui. Não deixa falar, Sônia. É um desrespeito tão grande, você nem imagina. Então eu estou aqui falando, deixa eu falar, mas não, vai circular a luz acesa, o brilho. Enquanto eu estiver aqui até dia 11 de dezembro, eu sou luz como todo mundo. Sou vereador como todo mundo. Eu acho que o mandato do vereador não acaba dia 6 de outubro, depois das eleições. Ele não ganhou, mas continua sendo vereador, então eu quero meu respeito. Eu quero o meu respeito nessa casa quando eu estiver falando. Aqui não é números de voto na urna que vai poder falar se é melhor ou se é pior, não. Então eu quero encerrar minha fala aqui e dizer para você que está em casa nos assistindo, vamos prestar atenção,
vai mudar muita coisa e muita coisa precisa ser mudado. Que venha um engenheiro de trânsito, um engenheiro de transporte, um engenheiro que entenda e não me coloque um ginecologista lá para poder administrar a pasta da mobilidade urbana. O projeto continua em votação, em discussão. Vou aproveitar e fazer meu comentário daqui mesmo. E a gente sabe que o trânsito é um desafio imenso e que em 2017, com muita coragem, foi criada essa Secretaria de Mobilidade para poder resolver vários assuntos da nossa cidade. Um deles a gente percebe através da acessibilidade que está sendo implementada, as ciclovias, que também vem sendo vista com um olhar diferenciado. Nós também podemos citar os semáforos digitais que foram colocados na nossa cidade, as mudanças dos agentes de mobilidade, né, com novos critérios e com novas ações, a educação para o trânsito, que é um trabalho realizado junto às escolas do nosso município, educando a criança para que a criança, no futuro, possa ter mais responsabilidades no trânsito. Podemos citar também as novas calçadas com seus rebaixamentos, para a inclusão das pessoas com deficiência. Foi um ganho muito grande para o município de Jacareí. O Conselho, ele passa, nós vamos falar agora desse projeto que é a alteração do Conselho, que foi uma determinação da Defensoria Pública do Estado, que pede a alteração e faz os apontamentos necessários para a alteração do Conselho. Eu fico muito feliz de estar aqui nesta casa e poder presenciar toda essa evolução da nossa cidade e o crescimento que ela traz por meio da mobilidade também. Os agentes que eram antes agentes de trânsito e eram chamados como marronzinho, que perde esta fala, graças a Deus, e que hoje eles são chamados como agentes de mobilidade, fazem um serviço de excelência aqui na nossa cidade. Então, graças a essa secretaria que dá voz à população por meio do Conselho. Então, o Conselho é exatamente isso. Eu venho acompanhando desde 2017 e 2018, porque estava na Secretaria de Educação e muitas vezes as reuniões do Conselho eram realizadas na Secretaria de Educação, a baixa adesão das pessoas. As pessoas eram convidadas a participar, mas a baixa adesão ainda, porque é uma secretaria nova, é uma secretaria que está amadurecendo, que está se desenvolvendo e que isso torna muitas coisas difíceis, né? Porque toda inovação causa certo transtorno para os municípios. Mas nós temos que também falar sobre a cultura que tinha Jacareí como cidade das multas. Hoje a gente, graças a Deus, a gente não escuta falar sobre isso, porque nós estamos com, realmente, os infratores precisam ser multados, porque a própria palavra já diz, infrator, ele não está de acordo com as regras do trânsito, então ele precisa ser multado. Mas ela não se torna mais uma fábrica de multas. A multa, ela é dada realmente àquele que não cumpre com a sua obrigação, que não cumpre com a legislação. Então, foi com muita coragem e defendendo a vida que o atual secretário também colocou nessa cidade o trânsito a 40, a 30 por hora, numa redução em locais de grande concentração de pessoas, para proteger a vida dessas pessoas. E muito me alegro em poder colaborar com esse conselho também, onde nós conversamos com o Edinho, que é o atual secretário de Mobilidade, com o prefeito Isaías, para colocar
as pessoas que nós olhamos aqui e sentimos a necessidade, que são os motociclistas, que não estavam tendo voz, e também os comerciantes, que muitas vezes sofrem com algumas questões com relação às vagas no própria cidade, né? Não tendo vaga para estacionar, isso dificulta as pessoas a chegarem até o seu comércio. Porque nós, enquanto condutores de veículos, ou de motocicletas, ou de bicicletas, geralmente a gente quer parar quanto mais próximo do comércio que a gente vá, a gente quer parar o mais próximo possível. E nem sempre é possível. Então, muitas regras foram criadas. O corredor, para facilitar aquele que transporta o maior número de pessoas. No primeiro momento, foi um transtorno para a cidade. Mas depois todo mundo entendeu que aquele veículo que carrega um número maior de pessoas precisava ter um corredor fluindo por toda a cidade. O corredor verde, que muitos não conhecem, eu pego algumas vezes o aplicativo, e esses motoristas de aplicativo desconhecem o corredor verde. O que é o corredor verde? A onda verde, na verdade. São os semáforos gradativamente indo abrindo. Por exemplo, se você pega da 15 de novembro até o final da Barão, o trânsito flui. A mesma coisa da Lúcio Malta para chegar até aqui a Ponte de São João. Temos coisas para melhorar, mas graças a Deus e a coragem do Executivo de implementar uma secretaria que pudesse pensar na mobilidade da nossa cidade. Porque antes era uma secretaria de transporte e hoje é uma secretaria de mobilidade. Então, fico muito feliz em poder contribuir e dar minha sugestão para o Conselho, abrindo a oportunidade de 3 pessoas importantes na construção dessa defesa, né, da mobilidade da nossa cidade, e que irão sim se reunir, mas que eles atendam ao chamado quando o seu nome for indicado, para vir representar e representar bem cada classe que aqui está, seja de motorista, seja de transporte, transporte urbano, transporte coletivo, né, seja ciclista, seja qual for a sua condição de estar no Conselho, que você se faça presente no momento do chamamento para fazer a defesa da sua classe. Então, eu peço aí o voto favorável de todos os nossos vereadores. E o Sazaki está aqui me lembrando, a redução de mortes no trânsito que nós tivemos na nossa cidade, também é um ganho muito grande para a nossa cidade. A padronização da velocidade também é um grande ganho. Então, fica aí eu vou deixar você falar, tá bom? Você vai ter que falar um pouquinho, porque no meu tempo já acabou. Então, fica aí, eu acho que o Conselho está sendo realmente valorizado e a Secretaria de Mobilidade está atendendo a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, um pedido feito e apontado por eles. O projeto continua em votação. Deixa eu falar um pouquinho também sobre a questão da mobilidade urbana. No conceito de mobilidade, hoje, o mais importante não é mais o carro, nem os caminhões. Em conceito de mobilidade, hoje, é pedestre. Afinal de contas, além de a gente ser motorista, motociclista, né, operador de transporte e tudo mais, nós temos, acima de tudo, pedestres. Então, em conceito de mobilidade, você dá muita importância à questão dos pedestres. E, com a criação da mobilidade urbana, houve a criação de um departamento que é de acessibilidade, uma coisa que não existia anteriormente. Quando da criação foi criado um departamento que falasse sobre a questão da acessibilidade, justamente para dar oportunidade para as pessoas que andam, que tenham mais segurança. Tá, eu tinha sugerido aqui, né, tinha falado aqui para a Maria Amélia, de falar sobre a questão da redução de velocidade, dos acidentes. Havia muitas mortes em nosso município. Agora, com a criação da mobilidade, em que houve a padronização das velocidades, antigamente tinha velocidade de 20, 30, 40, 50, 60, 70 quilômetros. Hoje ela está padronizado em 40 e 60 quilômetros. Uma velocidade que parece assim uma coisa pequena, a diferença, que é de 40 para 50 quilômetros. Mas o fato de você estar andando a 40 quilômetros, você reduz muito
o risco de morte. Então, parece que é pouca coisa, 10 quilômetros, mas de 40 para 50 quilômetros, a possibilidade da pessoa ser salvada de um acidente é muito grande, tá? Ainda mais no trânsito que nós temos hoje em nossa cidade. Agora, uma outra questão também que eu gostaria de estar falando é em relação à questão das ciclovias. Então, quando nós assumimos a administração, eram 3 quilômetros de ciclovias que eu vi nessa cidade. Agora, nós estamos entregando aí a cidade com mais de 30 quilômetros de ciclovia. Isso é um ganho muito grande. Já visto que as pessoas usam hoje muitas bicicletas. E essas bicicletas, ela faz o quê? Ela faz um preventivo. Porque as pessoas que andam de bicicleta, com certeza, tá? O doutor Rodrigo, né, médico e tudo mais, sabe que, né, Rodrigo, que realmente o exercício físico ajuda bastante na questão da saúde em si, né? Então, o fato das pessoas usarem esse modal, que é as bicicletas, no caso, isso faz com que realmente, né, as pessoas tenham aí uma qualidade de vida muito grande. Tá? Então, são essas questões que a gente também gostaria de estar pontuando em relação à questão da mobilidade. Agora, em relação ao Conselho, é lógico que o Conselho foi criado, aliás, foi aprovado em 2019, com, na verdade, se eu não me engano, 19 membros, e com essa lei, ela estava sendo colocada 24, mas com a emenda da Maria Amélia, ela aumenta para 27, né? E isso é legal por quê? Porque quando é 24, você tem um número par, né? E numa votação você pode ter problema. Então, o fato de você ter um número ímpar já ajuda bastante. Então, é isso que eu gostaria de estar falando também, a minha contribuição é em relação a esse Conselho de Mobilidade Urbana. O projeto continua em discussão? Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria. Desculpa, segue. Senhora presidente, queria fazer aqui uma pontuação importante. O Conselho, ele tem que realmente funcionar, porque não adianta nós termos uma lei que não tem nenhum sentido. E o Conselho de Mobilidade Urbana, ele tem que funcionar da forma de ser fiscalizador. E já deveria estar, senhora presidente, acontecendo isso na cidade de Jacareí. Até porque não acontece de forma efetiva. O que eu estou dizendo acontecer de forma efetiva é a fiscalização funcionar. Hoje em dia você vê aí, aqui vai entrar essa emenda muito importante, que teremos aqui, né, 2 representantes dos operadores de serviço de aplicativos, sendo necessariamente um representante que utilizam motocicleta, né, e também os que utilizam o veículo automotores, os carros. Hoje em dia para em qualquer lugar. E o Conselho já deveria estar fazendo o dever de casa, que não faz. Infelizmente, somos questionados, por isso que eu estou falando que não está fazendo. Os vereadores já foram aqui várias vezes questionados com respeito a isso. Você vê carros de aplicativo parando em cima da calçada e meio fio, subindo em cima da calçada em pleno centro da cidade, e o carro que vem atrás tem que fazer uma parada brusca, causando acidente. E aí, quem é o culpado? O culpado é quem bateu atrás, mas e quem parou também, causou aquilo ali? Então, não se deve parar em qualquer lugar. Que o Conselho possa aí elaborar também vagas no centro da cidade para os veículos de aplicativo. Todos os Uber, 99, enfim, todos aqueles que utilizam carros por aplicativo não devem parar na via pública aonde temos aí a onda verde. Tem a onda verde, tudo bem, nós vamos estar livre para poder ir embora. Aí você demora ali 5 minutos esperando o passageiro chegar e fica lá olhando, onde está? Ele está na direita ou está na esquerda? Onde está o passageiro para me pegar?
fica procurando onde está o passageiro. É isso que nós temos que tomar cuidado. Nada contra veículos por aplicativo, mas vamos separar vagas para essas pessoas pararem. Ó, em tal vaga ali, assim, 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 vai parar o carro de aplicativo. Legal. O passageiro se dirige para essa localidade. Então, já que vamos pensar em mobilidade urbana, vamos pensar em fiscalizar todos os sentidos para que as pessoas tenham o direito de ir e vir. Isso não só o carro de aplicativo tem o direito dele, mas também o motorista que vem na via, não ter que parar, outro bater atrás, ele tentar sair para o lado e vir um e dar uma pancada. Já teve acidente de motoqueiros aí, motoboys, que o carro parou, o carro de aplicativo, tentou sair para o canto, veio outro que tentou desviar e bateu, atropelou. Então, gente, vamos pensar em tudo, porque esse conselho tem que fazer o dever de casa, para que possamos ter aí uma mobilidade urbana que realmente possa funcionar na cidade de Jacareí, porque, infelizmente, não tem sido assim, não tem funcionado como deveria. Essa é uma opinião, eu estou opinando aqui, falando diante de cada pessoa que está ouvindo e também tem cobrado este vereador. Enquanto vereador nessa casa, estarei cobrando o poder público e fiscalizando. E enquanto suplente do vereador Hernani Barretos, do Republicanos, um suplente em ação também, cobrando melhorias para a cidade de Jacareí, porque, afinal de contas, foram 1.714 pessoas que confiaram nesse vereador para poder receber o voto. Por mais que estou como suplente, vou estar cobrando. Senhora presidente, muito obrigado pela oportunidade de colocar aqui a minha opinião. O projeto continua em discussão? Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas. Emenda número 1. Artigo 1º, a alteração da proposta pelo artigo 1º do projeto de lei em epígrafe passa a constar com as seguintes redações, alterações e acréscimos. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. O Conselho Municipal de Mobilidade Urbana será composto por 27 membros titulares e igual número de suplentes na forma estabelecido abaixo. Inciso 3. 6 representantes dos prestadores de serviços, sendo C. 2 representantes do operador de serviços por aplicativos, sendo necessariamente um representante dos operadores que utilizam motocicletas e um representante dos operadores que utilizam veículos automotores de 4 rodas. Inciso 3º. 9 integrantes da sociedade civil, representada por pessoas físicas, entidades, movimentos populares e organizações não governamentais distribuídos de forma temática da seguinte maneira: H. Um representante do movimento social ou pessoa física atuante na área de defesa dos usuários de motocicleta. I. Um representante da Associação Comercial e Industrial de Jacareí, ACIJ. Justificativa. A presente emenda possui o objetivo de incluir a participação de determinadas categorias na composição do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Assina a vereadora Maria Amélia. Pode colocar em votação. A emenda está em votação. Os que forem contrários, levante o braço. Emenda aprovada. Emenda 2. Artigo 1º. A alteração da proposta do artigo 1º do projeto de lei em epígrafe passa a constar com a seguinte alteração. Artigo 3º, inciso 3, G. Um representante do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Justificativa.
A presente emenda tem o objetivo de especificar a participação de um representante do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba no Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Assinam os vereadores Paulino dos Condutores, Roninha, Sônia Patas Amizade, Edgar Sasaki, Rodrigo, Paulino do Esporte e Flavinho. A emenda está em votação. Os que forem contrários, levante o braço. Emenda aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Eu voto é favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota a vereadora Juliana da Fênix? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota o vereador Paulino do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulino dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Solomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas Amizade? Favorável. O PLL 14 de 2024 foi aprovado por 11 votos e uma ausência. Próximo projeto.